Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Com a Proeli está tudo bem. Olha só, hoje é um dia bem legal, né? Bem especial, porque é segunda-feira, isso aí. Nós estamos iniciando mais uma semana, né? Graças a Deus. Hoje é dia 13 de julho de 2020, segunda-feira. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer aí uma aulinha bem legal. Nós vamos continuar revisando o reino vegetal. Nós já sabemos aí que o reino vegetal, ele é basicamente formado por plantas. Nós também já vimos quais são aí as partes de um vegetal, não é? Nós vimos aonde as plantas vivem, que tem plantas que vivem na água, tem plantas que vivem aí na terra, tem plantas que vivem aí, que são aéreas, elas né, vivem em outras plantas, ok? E é isso. Agora, pessoal, nós vamos ver aí como se reproduzem as plantas, não é? Isso mesmo. Nós vamos ver que tem plantas que se reproduzem através de sementes, né? Tem plantas que se reproduzem aí através de estacas. Também vamos falar um pouquinho sobre o reflorestamento. Você sabe o que é reflorestamento? Hã? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre ele também. Então, nós vamos fazer essa revisão aí hoje sobre a reprodução das plantas, ok? Já já para ele volta falando sobre como as plantas se reproduzem aí através das sementes, tá bom? Já já para ele volta. Tchau! Olá, pessoal! Vamos continuar então com a nossa revisão de hoje, como se reproduzem as plantas, ok? Olha só, você vai pegar o seu livro de ciências e aí nós vamos acompanhar aí esta revisão sobre a reprodução aí das plantas na página 71, pessoal. Você pode acompanhar aí, tá? Para nós fixarmos ainda mais os nossos conhecimentos e se nós não lembrar, né? Não lembrarmos aí do que foi dito na outra aulinha, nós vamos o que? Aprender novamente e se nós aprendemos quando essa aulinha foi feita, nós vamos o que? Relembrar ou também alguns detalhes que nós deixamos aí de captar aí nessa aprendizagem, ok? Então vamos lá, pessoal. Página 71 aí, no livro de ciências, nós vamos aprender aí sobre a reprodução dos vegetais, das plantas, ok? Olha só, para dar origem a uma nova planta, existem diversas formas aí, né, de reprodução, como por exemplo, né, por meio de semente ou por meio de estacas, que nem a Proeli já falou aí. Como que acontece então essa reprodução por meio de sementes, né, Pro? Como é? Vamos ver. As sementes desenvolvem-se a partir das flores, ou seja, após as flores serem o que? Polinizadas e fertilizadas, ok? O nascimento da planta a partir de semente ocorre pela germinação. Mas o que é isso, professora? Quando dizemos que ocorreu a germinação, é que a semente encontrou o quê? Ela se alojou aí no meio adequado que a permite se desenvolver para dar origem então aí a uma nova planta, né? É isso mesmo. Há também sementes que podem cair de plantas em lugares próximos ou serem levadas para outros lugares aí, né? Tanto pelo vento, pela chuva ou até mesmo por outros animais que as carregam e as deixam cair em locais distantes, favorecendo o quê? A propagação aí das plantas nas diversas áreas. Aí nós falamos um pouquinho também sobre os animais antes, e aí nós lembramos aí da abelha, que é uma importante mecanismo aí de polinização. Ela é muito importante aí para o ecossistema, ela equilibra, porque ela faz aí essa polinização muito bem, gerando o que? Novas plantas, não é? Isso mesmo, olha só. Para a semente germinar, você sabe o que precisa para a semente germinar? Qual que é aí o ambiente mais favorável? Quais são as condições que faz essa semente então aí ela se desenvolver? Você sabe? Não? Então já já pro ele volta e fala com você aí. Um minutinho só. Então, vocês sabem aí o que a semente precisa para se desenvolver? Quais são as condições ideais aí? Vamos ver? Olha só, para se desenvolver, a semente precisa de espaço, né? Porque ela vai
desenvolver, vai criar raiz, vai brotar, né? Ela precisa de uma terra fértil, não é? Não pode ser em qualquer terra, tem que ser uma terra fértil. Ela precisa de água e temperatura ideal também, exatamente. E ela também precisa estar sadia e inteira. Para fazer aí essa reprodução, as sementes elas precisam estar saudáveis, né? E inteiras, elas não podem estar aí pela metade, comidas, né? Elas têm que estar inteiras, né? E sadias para que essa planta também possa ser uma planta saudável, não é? Olha só, nós vamos passar aí para a página 72 e aí nós vamos ver aí alguns frutos, alguns tipos de semente. Por exemplo, na maioria das plantas existem sementes, né? E elas originam aí novas plantas, que nós vimos que é uma das formas de reprodução aí das plantas, né? Essas geralmente são envolvidas por um fruto. Observe, você vai dar uma olhada aí no seu livro, nós temos diversas imagens aí também de frutos, né? Nós temos o abacate, que nós já falamos aqui em outro momento, que o abacate ele possui uma semente só no meio aí, né? Como o pêssego, por exemplo, também, né? Mas existem frutos que possuem muitas sementes, como por exemplo a goiaba, o mamão, que mais? A fruta do conde, morango, né? E tem diversas aí. E tem outras aí que possuem apenas um fruto que nós já comentamos. Olha só, as sementes elas podem ter várias formas, cores e formatos, ok? As sementes como amendoim, milho, feijão, soja e ervilha que serve também como o quê? Como alimento. Eles são sementes, até nós falamos aí sobre, nós fizemos a nossa experiência de colocar o feijãozinho aí no copo, né? Algumas crianças já me mostraram aí durante a aula que ele está começando a brotar aí, né? Alguns já começaram a brotar, ok? Se você não fez, faça a sua experiência, pegue aí uns grãozinhos de feijões, coloque aí no algodão, no chumaço de algodão embebido em água, coloca num copinho e aguarda, que você vai ver ele já já nascendo aí, brotando, ok? Olha só, nós temos outras formas aí de reprodução das plantas que é através de estacas. Mas o que é isso, professora? Que reprodução é essa? Já já pro ele volta falando para vocês aí, tá bom? Olha só, pessoal, nós estávamos falando sobre a reprodução das plantas por meio de estacas. Nós falamos que elas se reproduziam aí também por sementes, né? E agora nós vamos falar sobre essa reprodução aí que são através de estacas. O que são estacas, afinal? Estacas são galhos de plantas que separados dela, né, separados das plantas, elas podem dar origem a uma nova planta. Exatamente, como é o caso da roseira. Se você verificar aí no seu livro, você vai ver a imagem aí de uma reprodução por estaca. Olha só, tem a primeira, você tira aí a primeira imagem, você vê que é separado um galho da roseira, né? E aí ela é colocada aí em outro espaço, ela recebe água e depois ela volta o quê? A brotar. Eu já fiz muito isso, pessoal. Eu sempre gostei muito de rosa e aí eu tirava um galinho da roseira, a qual eu queria ou eu pedia para alguém que já tinha uma planta aí, eu tirava onde tem um encontrinho, uma juntinha, tirava, colocava num copo com água, depois de uns dias ela criava raiz. E aí eu passava então ela para um jarro. Fiz diversas vezes aí essa forma de reprodução, aí, essa forma de dar origem a uma nova planta que é através da estaca, ok? Olha só, embaixo está escrito assim, a estaca consiste em retirar um galho de uma planta adulta, né? Ela já tem que estar adulta, e aí colocá-lo em um solo com condições ideais, que nós falamos aí. Tem que ser uma terra fértil, tem que estar com a temperatura, né, ideal aí, ok? E aí, aí depois é só esperar o seu. Pois é, pessoal, nós terminamos falando aí sobre a reprodução por estacas, né? Vocês viram que se nós tirarmos aí um galho de uma planta adulta aí e colocarmos ela em uma terra, em um solo ideal, ela vai se desenvolver, dando origem aí a uma nova planta, ok? Nós vamos falar agora sobre outras formas também de reprodução aí das plantas. Olha só, assim como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule e de suas raízes.
E olha só, pessoal, nós falamos aí sobre outras formas o quê? De reprodução das plantas, né? Então, nós vamos dar um exemplo aqui, como é o caso da bananeira, por exemplo. Olha só, ela se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem novas folhas, né? E raízes também, dando origem aí a uma nova planta. E também nós vamos falar da batata. Olha só, os brotos que surgem aí nas batatas são capazes de quê? De enraizar-se e originar-se aí e originar novas batatas, novos brotos de batata, novas plantas, né? Olha só, as batatas são o quê? Caules comestíveis e ela possui uma imensidade aí de nutrientes, faz muito bem para a saúde, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre reflorestamento. Você sabe o que significa reflorestamento? O reflorestar é plantar árvores para conseguir o quê? Restabelecer uma área de floresta que foi destruída aí por queimadas, né? Pela ação do homem aí com desmatamento, né? Ou mesmo foi destruída também por enchentes. E aí o reflorestamento faz aí o equilíbrio aí das plantas, das florestas, né? Ajudando o quê? Na umidade do ar, entre outros benefícios aí para todo o planeta, né? Ok? Pessoal, foi ótimo fazermos aí a nossa revisão, tá? Aguardo vocês mais tarde aí para nossa aulinha online, tá bom? E aí nós vamos ver mais assuntos aí relacionados sobre a reprodução das plantas. Aguardo vocês lá, tá bom? Para realizarmos aí as nossas atividades e tirarmos todas as nossas dúvidas aí. Beijo, tchau!